A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Toda honra e toda glória seja dada a Deus e ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto a vida eterna como a condenação eterna, ela é uma realidade. Não é uma ficção científica. Não é uma história de carochinha. Não é um conto de fada. Tanto a vida eterna como a condenação eterna é uma realidade, é um fato real. E cada pessoa, cada ser humano decide o que quer diante de Deus. Se a condenação eterna ou a salvação eterna. O poder de decidir se quer a condenação ou a salvação está diante da presença de cada ser humano. É o homem quem escolhe se deseja realmente viver eternamente com Deus, com Cristo, ou se deseja ser condenado. A Bíblia diz assim no capítulo 3, capítulo 3 de João, versículo 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. A primeira coisa é que o Pai ama o Filho. Deus ama Jesus Cristo. E todas as coisas, quando diz todas as coisas, é todas as coisas. Entregou nas mãos do Senhor. Todo o poder, a Bíblia diz que todo o poder, Jesus diz, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Então Jesus tem todo o poder. O Pai entregou toda a autoridade para ele. Então o Filho tem toda a autoridade delegada pelo Pai. Então pelo Pai, por Deus amar a Cristo, ele entregou toda a autoridade nas mãos dele. Ou seja, Cristo faz e Cristo desfaz. Ele é o Senhor. No versículo 36 diz assim: aquele que crê no Filho, tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho de Deus, em Cristo Jesus. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, aquele que duvida, aquele que não recebe a Cristo como Senhor e Salvador, que não tem fé, verdadeira fé em Cristo Jesus, e não entrega a sua vida a Jesus Cristo, não recebe Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, não se arrepende, a Bíblia diz que a ira de Deus paira sobre essa pessoa. Ou seja, se essa pessoa morre na sua incredulidade, para onde ela vai? Para a vida eterna? Não. Vai para a condenação eterna. Porque quando uma pessoa realmente crê em Cristo, ela o confessa como Senhor e Salvador de sua vida, único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Ela entrega a sua vida a Cristo. Ela recebe a Cristo como Senhor e Salvador. Ela se arrepende dos seus pecados. Ela se converte ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, não verá, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Não vai ver a vida eterna, não vai ter parte com a vida eterna. Por quê? Porque a pessoa decidiu rejeitar Cristo em sua vida. Decidiu negar a Cristo em sua vida. Decidiu viver sem Cristo nessa vida. Decidiu duvidar do poder de Deus nessa vida. Decidiu duvidar da salvação de Deus para a vida dele através de Cristo nessa vida. Porque o único que pode salvar, verdadeiramente salvar o homem da condenação eterna, o ser humano da condenação eterna, é Jesus Cristo. Por isso que o poder de decisão está nas mãos do homem.
O ser humano decide aonde ele quer viver, o que ele quer viver diante de Deus. Se a condenação eterna ou se a vida eterna. O ser humano decide. A escolha é do ser humano. Cada um escolhe. A decisão é pessoal. A decisão é pessoal. O homem decide o que ele quer da parte de Deus. Se a vida é eterna ou se a condenação é eterna. Se a vida é eterna, ele terá que abandonar os preceitos mundanos, a sua religiosidade e entregar verdadeiramente a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele terá que se arrepender dos seus pecados, reconhecer que é um pecador ou uma pecadora e entregar a sua vida a Cristo, confessando os seus pecados, porque a Bíblia diz: todos pecaram. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, o que o homem precisa fazer? O que o ser humano precisa fazer? Será que o homem precisa subir uma escadaria de joelhos para poder obter o favor de Deus? Subir 300 degraus de joelho? Sair de um lugar para o outro carregando uma cruz? Será que o ser humano precisa disso? Será que o homem precisa rezar 400 Ave-Marias para poder obter um favor de Deus? Não. O ser humano não precisa de nada disso. Nenhum ser humano precisa fazer sacrifícios para poder ter a vida eterna. Não precisa. Não precisa fazer nenhum sacrifício para poder ter a vida eterna. Por quê? O sacrifício já foi feito. O único sacrifício que Deus aceita é o sacrifício do seu Filho. Esse é o sacrifício que Deus, o Deus vivo, ele aceita. É o sacrifício do Filho dele que foi feito na cruz do Calvário. Então, tudo que o homem fizer para poder alcançar o favor de Deus é inútil. Para poder alcançar a salvação, a vida eterna, é inútil. É inútil. Não tem valor nenhum diante da face de Deus. Toda promessa, todo sacrifício que o homem fizer de joelhos, andar de joelhos de um lado ao outro, rezar 300 Ave-Marias, subir escadaria para poder pedir o favor de Deus, a salvação da alma, é inútil. Porque o único sacrifício que Deus aceita é o sacrifício de Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus amou. Amou o quê? O mundo, os seres humanos, de tal maneira que fez o quê? Que deu quem? O seu Filho unigênito para quê? Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra de Deus. Deus não muda em relação à sua palavra. Deus não muda. É o único sacrifício que ele aceita, é o sacrifício de Cristo. O único meio da pessoa alcançar verdadeiramente a vida eterna é se convertendo, se arrependendo dos seus pecados e se convertendo ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, entregando a sua vida a Cristo. Por que, irmão, você fala tanto de Cristo nas suas mensagens? Porque o próprio Deus disse, este é o meu Filho amado, a ele escutai-o. Apareceu Moisés no monte e apareceu Elias. Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, quer que nós façamos para ti, para Moisés, para Elias e para nós, cada um uma tenda? Cada um uma tenda para cada um? Aí uma voz do alto ecoa, dizendo: este é o meu Filho amado, a ele escutai-o, a ele ouçam. Então, Deus só recebe alguém no nome de Jesus Cristo, através da pessoa de Jesus Cristo.
Se alguém for entrar na presença de Deus no nome de Moisés, é rejeitado. Se alguém for entrar na presença de Deus no nome de Elias, é rejeitado. Se alguém for entrar na presença de Deus, diante de Deus, no nome de João Batista, é rejeitado. Se alguém for entrar diante de Deus, na presença de Deus, no nome de Pedro, no nome de João, no nome de Paulo, no nome de Maria, é rejeitado. Deus não aceita nenhum desses nomes. O único nome que foi dado aos homens foi o nome de Jesus Cristo. O único nome que Deus aceita. Quando você entrar diante de Deus, você tem que entrar diante de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. A sua oração tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa oração, ela é recebida nos céus. Ela é aceita por Deus, porque é por meio de Cristo Jesus que eu e você, que nós somos salvos. Se você quiser a salvação da sua alma, você terá que entregar a sua vida a Jesus. Agora, se você não quiser a salvação da sua alma, você continue negando e rejeitando a Cristo Jesus. E o que vai restar para você? A ira do Deus Todo-Poderoso. Porque a Bíblia diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Pense sobre isso e pense muito sobre isso. A salvação da sua alma ou a condenação da sua alma depende de você. É você quem faz a escolha de salvar a sua alma ou condenar a sua alma. A escolha é sua. Recebendo a Cristo, você será salvo. Você entregando sua vida a Cristo, salvação. Você se convertendo dos seus pecados, se arrependendo dos seus pecados e recebendo Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, salvação. Negando a Cristo, rejeitando a Cristo e vivendo segundo as ideologias do mundo, condenação. É você quem escolhe. Faça a escolha certa.